Então, eu vou passar a palavra para o Júlio e deixar que vocês, por favor, fiquem à vontade para perguntar. Os nossos amigos da América Latina vão fazer as exposições em espanhol, porém, eu pedi que eles falassem despacio, e qualquer dúvida que vocês tiverem em relação a alguma palavra, alguma dificuldade, vocês perguntem, que eu acho que eles vão procurar esclarecer a vocês. Muito obrigado e espero ter um evento muito produtivo. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui neste evento, né, que junta, que congrega importantes instituições, né, do Brasil, a GV nos recebendo nessa casa onde se pensa, né, com a liderança aqui do meu amigo Eurico, que tem trabalhado fortemente por um princípio fundamental do Estado brasileiro, que é a transparência, né? Sem transparência não há democracia. E o professor Eurico tem demonstrado e mostrado a todos a dificuldade que é acessar dados públicos, que é fazer algo que todos possam ver, sentir e trabalhar no mesmo sentido. Então, dentro dessa casa, é muito agradável falar, porque sabemos que o ambiente aqui é de transparência, de liberdade, de democracia, algo que esse país está precisando cada vez mais. Meu papel aqui, dentro desse tema que foi colocado, falar um pouco da nossa realidade brasileira, depois vou ser seguido por diversos amigos aqui do nosso continente. Haverá muitos pontos em comum, com certeza, né, e outros que distinguirão a nossa realidade. Pegar o primeiro gancho que o professor Eurico mencionou, que é impressionante como nós temos aqui, juntos, dentro do sistema tributário, uma série de problemas que você encontra isolados em uma ou outra parte do mundo, né? Nós temos essa capacidade de juntar muita coisa que não é tão boa assim, né, em termos de estrutura e de sistema tributário. O primeiro ponto, quando se diz sistema tributário, é que é difícil reconhecer o nosso como um sistema, né? Nós temos uma colcha de retalhos que vem sendo toda hora costurada, que foi significativamente alterada na Constituição de 1988, mas que não foi resolvida. E se falar em reforma tributária dentro desse dito sistema tributário é um grande desafio. Por quê? O primeiro desafio é um desafio político. Não dá para não falar disso, apesar de que nós vamos nos dedicar, é claro, à questão do direito em si, mas o aspecto político é fundamental para que a gente possa começar o discurso a respeito de reforma tributária. Nós temos uma realidade muito distinta, um país gigantesco, parece uma coisa óbvia que vou dizer, mas são 26 unidades da federação, mais o Distrito Federal, que também possui competência tributária, né? E, aliás, ele possui competência tributária dupla, estadual e municipal, né? Então, além dele ser mais um estado, ele é mais um município, né? Então, os interesses são muito divergentes, né? Há muito pouco, do ponto de vista político, não há nenhuma unanimidade, nem proximidade a pontos comuns para viabilizar essa reforma tributária. Nós, aqui, que atuamos nessa área no Brasil, vemos esse discurso já sendo repetido, reiterado inúmeras vezes há décadas. E sempre há travas muito claras. Primeiro, aquele sonho, e aqui eu vou dizer latino-americano, de que as normas resolvem as coisas, que elas podem legislar além do que seja possível. Muitas vezes eu imagino que o governador, o prefeito, o presidente ou presidenta da República imaginam que uma lei possa dizer assim: estão recriados os dinossauros, né? Às vezes pensamos que isso é possível aqui, né? E aí, do meu lado, eu falo: olha, a melhor forma de se realizar um sonho é acordar, né? Porque não adianta ficarmos sonhando e com utopias práticas e bonitas, que não vamos sair de onde estamos hoje, em termos da realidade brasileira. Para fazer reforma tributária, é necessária uma reforma constitucional? É necessária uma grande reforma legislativa? Do meu ponto de vista, não. Há uma série de instrumentos e de normas já colocadas no sistema brasileiro que viabilizariam uma troca de matriz tributária, um sistema muito mais inteligente. Os grandes problemas que nós temos e que provavelmente seriam o foco de uma reforma tributária seriam resolvidos
bastaria existir a vontade política. Com a existência de 27, né, vamos chamar 27 unidades federadas, com interesses tão divergentes, nós não conseguimos, e com a União totalmente avessa, né, a intervir nisso de uma forma a resolver a questão, né? Na verdade, a União hoje ela se coloca ao lado dos estados e do Distrito Federal para aumentar o problema do sistema tributário. Por quê? A grande reforma tributária que houve mais recentemente foi o aumento significativo das contribuições ao PIS e COFINS, que nada mais são hoje do que um ICMS piorado. Então, a União falou, é aqui que se arrecada? Eu quero a minha fatia. E é isso que foi feito. Então, não há seria muito ingênuo achar que há interesse, tanto da União quanto dos estados e municípios, de mexer nisso para simplificar ou para, aí seria um sonho mesmo, reduzir carga tributária. Até porque o Estado social que buscamos hoje, e as urnas mostraram que quer ser mais social ainda, e os perdedores têm que se conformar com isso, né? Eu sou um deles, e no regime democrático é assim que funciona, né? Afora todas as discussões aí de processo eleitoral e tudo mais, mas dentro das regras do jogo, houve um partido que ganhou, né? E ele tem uma linha, que foi a linha escolhida num rito bem apertado, né? Numa quantidade bem apertada, mas foi escolhida assim. Então, se queremos um Estado social, teremos um Estado altamente tributador, né? Não há magia, né, de você dar a Bolsa Família e todas as bolsas possíveis, né? E muitas vezes isso é necessário em alguns momentos da história da transição dos países, sem que automaticamente você tenha algo que gere essa riqueza a ser distribuída. E nos regimes democráticos, o que faz distribuir melhor a riqueza é a tributação, né? Senão teríamos aquelas outras fantasias que também não funcionam. Vou focar essa questão da reforma tributária exclusivamente na tributação do consumo, porque este é o grande foco da realidade brasileira de hoje. Nós, com certeza, e aí somos jabuticaba mesmo, só aqui que tem, né? Temos uma tributação sobre o consumo que é anacrônica, ultrapassada, cumulativa, regressiva, todos os adjetivos ruins que vocês quiserem, nós temos, tá? Primeiro, a quantidade de tributos que nós temos no consumo, na tributação do consumo, é inacreditável. Inclusive na importação também. Nós queremos fazer mercado comum, não sei com quem. Temos 5, 6 tributos. Todos os países têm 1 ou 2. Dentro da realidade interna, né, é importante enumerá-los para que não fique muito distante, principalmente daqueles que não estão aqui no dia a dia. Nós temos um ICMS, nós temos ISS, nós temos PIS e COFINS, nós temos
no PIS e COFINS também. Então, não basta só aumentar a alíquota, vamos colocar regimes monofásicos. Essas mudanças do sistema de tributação, elas acabam gerando um fenômeno muito importante dentro da economia. Há uma perda da neutralidade da tributação no Brasil. Hoje, a política pública é uma política de incentivos aos amigos e de dura lei aos outros, nós e os outros. Então, aqueles que têm um bom lobby, que conseguem fazer os seus clamores chegarem ao rei de plantão, esses conseguem muitas coisas. Conseguem créditos presumidos de ICMS, conseguem créditos de PIS e COFINS, conseguem alíquotas mais reduzidas, reduções de base de cálculo, num sistema nada transparente, Eurico, nada. E aí você compete em situação de desigualdade, e o tributo vira um instrumento de iniquidade e de quebra de vários setores, né? Fenômeno que, aliás, acontece na chamada guerra fiscal, né, que atinge o ICMS de forma decisiva. Então, as empresas começam a se planejar de acordo com incentivos que cada uma das unidades federadas oferece. Aí se dirigem para esses estados, montam suas indústrias ou distribuidoras, né, e daqui a pouco começa uma guerra entre os estados, já que esses incentivos são concedidos ao arrepio da Constituição Federal e das normas e da Lei Complementar 24 de 1975, e todo mundo vai e adere a esses incentivos, porque existem leis estaduais. Leis, eu estou sendo muito generoso, tá? Podem ser decretos, portarias de gaveta, contratos de gaveta, as coisas mais espúrias que se possa imaginar. E as empresas acreditam nisso, são normas colocadas no sistema, há uma presunção que elas são válidas, né? E aí o que acontece? Os estados começam a brigar entre eles e falam, olha, isso aqui que você conseguiu é inconstitucional, eu não aceito esse crédito no destino. Só que esse mesmo estado que não aceita o crédito no destino oferece o benefício na origem. Numa demonstração clara e evidente de que a moral do Estado anda muito comprometida. E aí, citando um grande doutrinador alemão, né, que sempre diz que, quando o Estado age na inconstitucionalidade, ele estimula a sonegação. Ele legitima a sonegação. Não que eu concorde com assim, que o fato do Estado agir dessa forma legitime a sonegação, mas ele diz que essa é uma constatação de doutrina, uma constatação fática, porque você perde a moralidade daquele que tem que dar o exemplo, né? Isso, e ele, se não me engano, esse autor também, inclusive, foi ministro da Suprema Corte da Alemanha, desculpe. Ele até menciona que e um outro autor que esteve num evento aqui da AGV, Eurico, você me ajuda a lembrar o nome, que falou nesse aquele evento público que teve no auditório dos fiscais. Como é o nome dele? Jeffrey Owens. Ele mencionou a respeito da quantidade de inconstitucionalidades que tem no sistema brasileiro, né? Nós somos recordistas em termos de declaração de inconstitucionalidade de normas no sistema brasileiro. E esse é um outro fator de quebra da isonomia. Por quê? As inconstitucionalidades vão se repetindo e o sistema vem sendo construído com base em normas inconstitucionais. E aí, aqueles que pagam os tributos de forma inconstitucional ficam em situação diferente daqueles que não pagam, porque ou vão ao judiciário ou simplesmente resolvem não pagar porque entendem que aquilo é indevido, né? Isso gera uma quebra grande do sistema. E agora, dentro do nosso sistema processual, né, agora há pouco mesmo falava com os colegas aqui da Philips, né, que estão aqui, dentro do nosso sistema processual, hoje existe um grande estímulo a você tornar tudo litigioso. E o nosso Supremo tem contribuído muito para isso, quando agora aplica um chamado efeito modulatório, que é o seguinte: uma norma que é inconstitucional, o Supremo pode dizer se ela é inconstitucional a partir de quando. Ele pode dizer ela é inconstitucional a partir da minha decisão, da publicação dessa decisão, a partir de quando a norma foi criada, a partir dos efeitos X. O poder, né, de se dizer inconstitucional hoje ele é muito maior do que no passado. Porque, na verdade, o que o Supremo faz é transformar uma norma inconstitucional em constitucional, né? Hoje há um poder ativo do Supremo Tribunal brasileiro, no sentido de constituir uma norma inconstitucional como constitucional,
Tá? E aí aqueles, por exemplo, daqui a pouco tem um caso prático, que é o chamado Protocolo 21, que é outro exemplo de abandono do fenômeno econômico também. Protocolo 21, né, de ICMS, basicamente, em operações que não são chamadas presenciais, entre aspas, ele quis tributar no destino, né, um imposto que é devido na origem. E aí as empresas eram obrigadas a fazer o quê? Pagar na origem, né, e pagar no destino, ou discutir, ou entrar com algum mandado de segurança para que não fosse exigido no destino. E algumas resolveram discutir isso administrativamente ou nada fizeram. As que nada fizeram, o que aconteceu? O Supremo acabou de declarar esse protocolo inconstitucional. Por quê? A nossa Constituição ela é claríssima de que, nessa hipótese que eu estava mencionando, o ICMS é devido na origem e não no destino, né? Só que demora, né? O sistema judiciário brasileiro ele tem uma lentidão crônica, né? E muitas vezes você demora 5, 10, 15, 20 anos para alguma coisa ser, de fato e definitivamente, apreciada, né? Então, o Supremo declarou, é inconstitucional essa norma, mas fez o seguinte corte nesse chamado efeito modulatório. Aqueles que questionaram essa norma estão beneficiados pela minha decisão para trás. E daqui para frente todos, é claro, né? Aqueles que não questionaram, se pagaram, está bem pago. Olha o que gera essa situação, né? Primeiro, né, uma quebra nítida de isonomia através de uma norma colocada no sistema e uma validação de uma inconstitucionalidade escancarada, nesse caso. Tá? E o segundo efeito, um estímulo, um efeito didático para os estados. Continuem fazendo isso, porque tudo aquilo que for pago continuará sendo devido e vocês poderão ter receita criando norma inconstitucional. Um novo fato gerador agora. Normas inconstitucionais geram crédito tributário, né, para os estados. Tá? Então, esse abandono do fenômeno econômico é o primeiro dos movimentos. O segundo movimento que eu queria trazer, a transferência da matriz tributária com ênfase absoluta na tributação indireta e na tributação de consumo. O que é isso? Como não se quer muita complexidade para fiscalizar e arrecadar, o que se faz? Vamos tributar o consumo, porque é simplesmente quem faturar, quem vender, eu tributo. Não estou preocupado se a empresa terá lucro, se ela é lucrativa, se ela, de fato, está organizando os seus negócios para gerar riqueza. Eu, o Estado, não me interesso com isso. Se a empresa vendeu, eu quero o meu pedaço, e de preferência antes da venda. Então, esse fenômeno que eu estou dizendo é uma mudança importante no fenômeno brasileiro. Por quê? Houve sempre aqui uma tributação relevante sobre a renda no Brasil. Imposto sobre a renda, a contribuição social sobre o lucro, sempre foram tributos relevantes. Ainda são, mas se analisarmos 10 anos atrás e agora, vamos ver um deslocamento nítido, eu não estou com os números aqui, mas um deslocamento muito relevante, assim, de mais de 50%, para a matriz federal tributando o consumo, ao invés de se dedicar à tributação do lucro. O que gera isso? De novo, além do abandono do fenômeno econômico, uma tributação que é regressiva e altamente danosa aos mais pobres. Por quê? Todo mundo é consumidor, de todas as classes sociais, e pagam os mesmos tributos, as mesmas alíquotas. Já a renda ela pode ser distinta, e ela pode ser tributada com as alíquotas diversas, de forma a fazer o quê? De fato, uma tributação adequada e uma distribuição de renda. Aí, quem ganha R$10.000 é tributado com uma alíquota menor e com um sistema de incentivos diferente daquele que ganha 5. Agora, não importa se seja o dono do Banco Itaú, né, ou qualquer pessoa, qualquer trabalhador que ganhe R$2.000, ao comprar um chocolate, ele vai pagar o mesmo ICMS, o mesmo IPI, o mesmo PIS, o mesmo COFINS e outros. É um sistema inteligente dentro de um país que ainda está em crescimento e com um desnível de renda significativo? Não, isso só acrescenta. O papel da tributação, que é dividir rendas, aqui, no caso, ele acumula mais. Gera produtos altamente caros, o Brasil é conhecido por isso, né? Os nossos produtos aqui são absurdos, e aí não há controle de fronteira, não há sistema que consiga fiscalizar as malas do aeroporto de Cumbica ou de qualquer outro.
Por que se quer comprar o PS4 lá fora? Aqui custa R$4.000 um PS4? Desculpem a propaganda, mas é tão obviamente. Então, esse sistema é um sistema anacrônico, contrário a qualquer país que quer fazer verdadeira distribuição de renda. A tributação, é claro, todas as matrizes tributárias têm que ser consideradas dentro do sistema tributário, mas a concentração no foco de uma das riquezas, onde a capacidade contributiva é dificilmente medida, é ruim num país em desenvolvimento, na minha opinião. Um terceiro foco, a transferência da atividade de fiscalização do contribuinte do fisco para o contribuinte. E aí todas as empresas sabem muito bem hoje a quantidade de pessoas que demanda uma área fiscal. Não é, Tereza? É impressionante a quantidade, pela complexidade de documentos fiscais, de forma de arrecadação, de livros fiscais, o chamado Big Brother de hoje, né? Todos os sistemas que a gente tem de fiscalização, o Siscoserve, o SPED, a nota fiscal eletrônica, e todos esses exigem uma estrutura de TI e de conhecimento tecnológico e técnico do imposto que, hoje, há uma grande dificuldade para as empresas. Isso gera um custo indireto de arrecadação. Foi feita uma pesquisa, mas já de muito tempo atrás, então os números não devem ser mais verdadeiros, mas que a cada R$10 de tributo arrecadado, mais ou menos 1,5 a mais seria gerado em administração do tributo. Esses números até precisariam ser refeitos, né, para serem mais confiáveis nos dias atuais, né? Se considerar que o ICMS, por exemplo, sofre uma alteração a cada 2 horas no Brasil, a última pesquisa de 3 anos atrás, se você considerar as 27 unidades da federação, eu sempre chamo unidades da federação como se o Distrito Federal assim o fosse, tá? Para ficar mais fácil falar. Se você considerar essas 27 unidades, você tem uma alteração a cada 2 horas. Como planejar uma empresa? Como cumprir as obrigações? Por que criar tanta dificuldade? Será que é para vender facilidades? É um sistema transparente esse? Não é. De novo, né, é um sistema que gera complexidade em cima de complexidade. E, além disso, para fazer essa transferência, se tenta algumas medidas chamadas propositivas. Por exemplo, crédito em nota fiscal. Aqui no Estado de São Paulo há isso, né? No Estado e município de São Paulo há. Então, você, ao pedir a nota fiscal, você tem direito a pedir parte desse imposto de volta. Aí seria até uma medida considerada inteligente num primeiro momento, mas há críticos no sentido de que isso, se você está devolvendo uma parte, para que você arrecadou? Eu acho essa pergunta bem interessante, né, Eurico? Para que eu devolvo se eu arrecadei? Movimento a máquina pública, o Estado, a estrutura, para depois devolver de novo para aqueles que pagaram mais, que, em tese, né, compraram. A devolução ela vai ser de acordo com o imposto que você pagou, né? Seria também mais um sinal de que é um sistema regressivo e antidemocrático? Né? Imediatamente é ótimo, porque isso torna cada um fiscal do ICMS. Né? Então, num sistema imediato, na falta do sistema que nós temos, na verdade, né, é inteligente do ponto de vista do Estado de arrecadação? Com certeza, né, já que os sistemas punitivos eles têm um limite de validade. As multas do ICMS, todos devem saber aqui, chegam a 150% do valor da operação. Estou falando do imposto, hein? Apesar da Suprema Corte já ter dito que a multa não pode ultrapassar o valor de imposto, senão ela é confiscatória, né? Mas o fato é, as legislações não se levam muito em consideração nisso. Canso de ver autos de infração assim, com uma exigência de R$10.000 de imposto e 3, 4 milhões de multa. Então, é uma situação bastante crônica. Outro fenômeno que acontece dentro dessa questão da fiscalização, da transferência da fiscalização. A escolha dos setores que são mais tributados não é uma escolha feita dentro de um plano de tributação nacional, estadual ou municipal. Se escolhe o quê? O que é mais fácil arrecadar. Então, não se pensa no país. Não há um plano diretor para o país, em termos tributários. O que isso gera? Distorções tremendas, né? Tem uma distorção que é gritante em relação ao ICMS. Pensem nos setores que são mais tributados no imposto de consumo. Se
Se cada um de nós aqui fôssemos presidentes ou presidentas desse país, ou governadores ou governadoras, ou prefeitos ou prefeitas, estimulando as respectivas assembleias ou Congresso Nacional a legislar, nós escolheríamos o quê para tributar mais pelo consumo? O critério que existe hoje é um: aquilo que mais vende, que todo mundo é obrigado a comprar e que é necessário, urgente para a economia se mover. E vamos tributar isso, porque isso todo mundo tem que ter, não tem jeito de fugir, né? E vamos escolher os players que também concentrem isso e seja mais fácil arrecadar, porque eu não quero ter que ir nas 500 padarias, não sei. Isso pode ser inteligente do ponto de vista da arrecadação, mas é péssimo do ponto de vista didático de ensinar que as pessoas são contribuintes e todo mundo é contribuinte. Além de você antecipar toda uma receita tributária e destruir os elos econômicos entre as partes. E nós estamos num país capitalista. Muitos não gostam disso, né? Mas estamos. Então, estimular a economia é parte do papel do Estado. Como acontece nesse fenômeno que eu mencionei, dessa questão da concentração? No ICMS, o que se tributa mais hoje com alíquota de 25%? 25% é uma alíquota mentirosa, tá? É 33%. Esse é outro fenômeno que o Eurico mencionou bem. A falta de transparência é um meio de arrecadação nesse país. Então, eu falo que a alíquota é 25%, o cálculo é por dentro, a alíquota é 33%. Eu falo que a alíquota é 18%, o cálculo por dentro, a alíquota é 21%. Né? E há outros mecanismos assim. O setor de comunicação é tributado a 33%. Então, quando se R$100 aí de conta de telefone, 33 está indo só de ICMS. Baratinho, né? Comunicação é uma coisa não importante no Estado moderno, né? A economia não precisa disso, né? As pessoas não precisam se falar. Esse país é tão pequeno, né? Não há problema. Outro item relevante, fundamental: energia elétrica. Nós tributamos, em muitos casos, a 33%, só de ICMS. Pela madrugada, né? É um insumo isso, gente. Outra coisa que atinge assim, drasticamente, além de energia e comunicação. Você tem máquinas e equipamentos, com alíquotas que não chegam aí. Lá eles não chegaram a 33% ainda de ICMS, tá? Mas as alíquotas não são baixas, tá? Ou são 7% por dentro, que dá 9% alguma coisa, ou 12% por dentro, que dá algo como 15%, né? Para tributar máquinas e equipamentos, que são a árvore, né? Para gerar riqueza. Eu tenho que tributar os frutos e não a árvore, né? Assim eu acabo destruindo a árvore. Então, como que uma matriz de tributação de consumo, eu tributo aquilo que gera o consumo? E outra jabuticaba que é nossa aqui, pelo que eu ouço. Talvez em um outro país tenha, mas, pelo que eu ouço, né, todo mundo quer desonerar aquilo que é insumo, que é chamado de bens de capital. Então, essa matriz... E o que gera essa tributação tão gravosa nesses itens que são tão relevantes para a economia? Tá? Eu mencionei ICMS, mas o PIS e COFINS é a mesma coisa, tá? Com alíquotas gravosas também de 9% ou de 12%, o que seja. E com um sistema de crédito bem confuso. Então, o que gera essa tributação tão concentrada nesses setores? Gera um desestímulo ao investidor, né? Gera o investidor pensar muitas vezes como que ele vai investir, que setores ele vai escolher, qual vai ser a sazonalidade, porque todo esse fenômeno, né, que transforma o tributo em algo separado da economia, complexo e com tantas matrizes tributárias, gera muita dúvida e insegurança jurídica. As empresas cansam de nos perguntar, né, nós que somos consultores, e aqui o que eu faço? Aí você vai falar, olha, depende, que risco você quer correr? Mas nesse cenário, naquele cenário, no outro cenário. Em todos os cenários, há um risco que você vai graduando, e, em muitos casos, você tem que esperar muito tempo, depois de acontecido o fenômeno tributário, para se ter alguma segurança em relação ao que vai acontecer. Por último, quanto está meu tempo, Fari? Por favor. 5 minutos? Tá. Eu vou falar um pouquinho, então, dessa questão de como a guerra fiscal, né, dentro da reforma tributária poderia ser posta, né? Já ouvi o professor Eurico aqui algumas vezes, né, fazendo considerações a respeito do que modelo, eventualmente, né, que poderia se colocar dentro de uma reforma tributária, considerando que, dentro do Estado social, né, que se
quer buscar e que cada vez se quer buscar mais, uma reforma tributária que busque reduzir a carga tributária, ela partiria do zero e chegaria a zero, provavelmente, né? Que não há esse ambiente político para que isso aconteça. Mas, necessariamente, o que poderia ser feito, então? Nós teríamos que fazer um movimento inverso ao que foi feito nos últimos 20 anos, ou seja, uma tributação que possivelmente onerasse mais, né, a renda e desonerasse a produção e o consumo no país. Essa tributação que onerasse mais a renda, ela pode até se dividir também numa tributação que onere mais as doações, as heranças, né? A tributação sobre grande riqueza, na minha avaliação, seria um grande erro, porque em todos os lugares que foi instalada só gera a fuga para estados limítrofes. Talvez aí os nossos colegas comecem a gostar, porque os patrimônios começarão a sumir aí, né, a dividir-se por todos os territórios. Hoje o mundo é globalizado, né, então você não consegue prender com tributações muito altas. E vários países tentaram isso, né, e países europeus de cunho de Estado social, né, e pelo que me consta, os exemplos não foram bem-sucedidos, né. Mas uma tributação maior, ao contrário, né, nos outros países onde a matriz de tributação sobre a renda é relevante, também há uma tributação sobre heranças e doações muito mais relevante, né? De novo, né, dentro de uma matriz que quer um Estado social. Porque não adianta eu falar aqui como um liberal, né, que sou, né, que entendo que o Estado tem que interferir muito pouco, que tem que tributar menos para que a economia funcione, né, e se tenha uma carga tributária menor. Considerando, nesse cenário atual, o Estado liberal está muito distante do Estado brasileiro. Então, nós temos que ter matrizes tributárias. Vamos ter matrizes tributárias que, ao meu ver, sejam inteligentes, que onerem, então, mais a renda e menos o consumo, e que, em situações de transferência e de distribuição de riqueza, onere também as transferências, aí, tanto em doação, né, quanto decorrente de morte, né, inventários, essas coisas. Matéria bastante polêmica em países latinos, sei muito bem disso, né, mexe na nossa questão patrimonialista e tudo mais, mas aí é uma questão de escolha, né? Agora, sobretaxar o consumo para esconder a tributação, aí é vergonhoso e é tributar aqueles que têm que ser menos tributados. Se nós queremos um Estado social, temos que tributar não dessa forma. É claro, eu não estou defendendo uma supertaxação sobre os outros sinais de riqueza, porque, senão, o que acontece também há fuga e as pessoas vão para lugares, os chamados paraísos fiscais, ou para países que não têm preconceito contra o lucro e a propriedade. Se formos uma linha de preconceito contra o empreendedorismo, contra o lucro e propriedade, nada vai nos levar para frente. Aí nós vamos para modelos que são modelos anacrônicos. Não vou mencionar países nem coisas para não ser deselegante, né, com colegas que, inclusive, estão aqui presentes, mas são modelos que, ao meu ver, não funcionarão aqui no Brasil, né? Então, eu queria concluir dessa forma, né, que a minha exposição tem muito mais o sentido de dar essa fotografia e de dar esse potencial remédio, que seria uma desvinculação, um desvio dessa tributação exagerada sobre consumo e produção, para que as empresas voltem a vir para cá, voltem a produzir e voltem a gerar riquezas. Nós ainda não somos um país de primeiro mundo. Oxalá um dia sejamos, né? Vai depender da gente mesmo, né? Mas, enquanto isso não acontece, imaginar que só os serviços gerarão riqueza suficiente para gerar tributos e fazer mover a máquina do Estado, acho utópico. Então, o caminho, acho que é pelo menos imediato, né, uma desvinculação ou uma diminuição da tributação sobre consumo e produção. Muito obrigado. Muito obrigado, Júlio. Eu acho que a gente pode ter um cenário aí, até para fazer um gancho um pouco com o que nosso amigo da Argentina também vai nos apresentar, e que vocês vão ver que algumas coisas que o Júlio colocou não vai diferir muito do que o Christian tem vivido bastante também na Argentina. Só para dar um dado que o Júlio comentou sobre a questão da burocracia, não sei se todos tiveram conhecimento, mais ou menos, acho que uns 2 anos atrás, o Banco Mundial soltou uma pesquisa onde eles tinham listado o número de horas médio
que os países gastavam para poder ter a sua administração tributária em termos de obrigação acessória exclusivamente, o país número 1, evidentemente, era o Brasil, com, em média, 2.000 horas por ano. O segundo país que mais gastava horas com administração tributária e de obrigações acessórias, especialmente, era o nosso amigo da Venezuela, com um número espantoso de somente 900 horas, ou seja, menos da metade do que as horas que nós gastávamos. E o terceiro país, se eu não me engano, acho que era a Colômbia, era algo como 300 horas. Então, quase que 15% do que nós gastamos anualmente em termos de cumprimento de obrigações acessórias. Então, a gente entende muito o que as empresas passam e o que elas gastam, e muitas vezes nós somos chamados a opinar o porquê aqui precisa de tanta gente para poder administrar a área fiscal, enquanto que em outros países eles administram as empresas que são muitas vezes muito maiores com 10% do contingente de pessoas que a gente tem aqui no Brasil. Então, esse sistema anacrônico que o Júlio bem expôs para nós, ele passa por isso também, um custo enorme, e que esse custo acaba sendo repassado, evidentemente, no preço dos produtos. Não tem por onde a gente... os produtos acabam ficando caros, e o Brasil é um país caro, e a gente sente quando a gente recebe amigos de outros países e eles fazem a comparação. Ontem mesmo eu estava conversando com o nosso amigo da Colômbia, a média de preços que eles têm quando viajam no Brasil é uma das maiores, comparável, inclusive, a Nova York. Então, isso é uma coisa que, para nós, realmente é muito difícil. Então, por isso que esse sistema precisa, de fato, mudar.